Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo sobre análise de dados do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um recurso bastante importante que nós podemos utilizar o ChatGPT para nos auxiliar para trabalhar com mineração de dados ou com data mining, como é bastante conhecido. Para isso então nós vamos trabalhar com o ChatGPT, ver como ele pode nos ajudar para descobrir quais técnicas nós podemos utilizar, como interpretar essas técnicas e como aplicá-las utilizando o software Nime, que é o que nós utilizamos bastante aqui no canal para fazer análise de dados, inclusive mineração de dados nós podemos fazer com ele. Então desde já eu te peço que tu assista até o final, deixa o teu like, dá um likezinho agora, se tu não segue o canal te inscreve agora, marca o sininho, compartilha com outras pessoas assim que possível e vamos pro vídeo agora então para que tu conheça um pouco melhor como trabalhar com esse processo todo. Bom, a técnica que nós vamos utilizar, nós vamos partir de um princípio que nós queremos entender melhor possibilidades de regras de associação em uma base de dados qualquer. Há uns anos atrás se falava bastante, quando começou a se trabalhar com isso, sobre um exemplo bastante conhecido que era a técnica da análise de cesta de supermercado. Eu não me lembro exatamente os detalhes dessa situação, mas talvez vocês já conheçam, quem não conhece, enfim, vai entender de forma bem fácil, quando se falava de uma análise que foi feita de pessoas que costumavam sair para comprar fraldas à noite, né, principalmente sextas-feiras à noite, homens que iam comprar fraldas, né? Se percebeu que tinha um comportamento de homens comprando fraldas quando se foi analisar em uma cadeia de supermercados, enfim, as compras que eram feitas nas sextas-feiras à noite, se identificou um padrão de homens comprando fraldas. E aí eles foram ver o que se comprava junto com as fraldas, quais eram os outros itens. E identificaram uma forte associação com cervejas. Ou seja, pessoas que saíam para comprar fraldas para os filhos nas sextas-feiras à noite, normalmente aproveitavam para comprar algumas latas, engradados, enfim, aproveitavam para comprar cerveja. Com base nesse padrão que foi identificado, os supermercados conseguiram, ou esse supermercado especificamente, conseguiu reorganizar o layout dos seus padrões, das suas estantes, enfim, lá dos seus estantes, para oferecer esses produtos de uma forma mais facilitada e assim atender a aumentar as receitas da instituição, da organização. Então esse é um exemplo de como nós podemos encontrar regras de associação que podem nos auxiliar. Por exemplo, de repente, em uma prefeitura, uma secretaria de saúde, quais são os exames médicos que fazem solicitação de exames que precisam ser autorizados pelo SUS para ser disponibilizados para a população? Quais são os exames que são pedidos com mais frequência de forma combinada? Isso pode auxiliar numa previsão de orçamento, por exemplo. Quais são os itens que são mais comprados em uma empresa de construção, um exemplo qualquer, que trabalha e tem que comprar lá ferro, cimento, argamassa, enfim. Quais são as solicitações, as demandas que normalmente são compradas em conjunto para que se possa se identificar um padrão e assim otimizar esses processos. Essa identificação de padrões é que nós queremos entender quais ferramentas nós podemos utilizar. Então eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta para o ChatGPT, perguntando qual técnica de data mining pode ser utilizada para identificar regras de associação em uma base de dados. Vamos ver o que ele nos responde aqui. Eu escrevi em português para que ele já responda em português também. Normalmente isso funciona bem, tá? Então nós vamos ver aqui o que ele nos responde. A técnica, né, utilizada é conhecida como associação de regras, tá? Então ele já dá essa associação, esse nome aqui, vai falando, explicando. Ela é usada para identificar a associação entre itens em um conjunto de dados, enfim, tal. O algoritmo mais conhecido para associação é o algoritmo a priori, tá? É esse algoritmo aqui, e ele usa uma abordagem de busca baseada em itens de uma base de dados frequentes para encontrar regras de associação do tipo, né? Se existe tal situação, se acontece tais e tais coisas, então o resultado pode ser esse. Por exemplo, se o cliente comprar pão, então ele também provavelmente comprará leite. É um exemplo, tá? Ele fala um pouco mais aqui sobre outras técnicas, mas ele nos recomenda inicialmente esse algoritmo a priori. Então eu vou pedir para ele me explique
melhor o algoritmo a priori. Eu já conheço esse algoritmo, só estou pedindo para ele explicar para que vocês vejam como nós podemos utilizar e como é que nós podemos compreender melhor aquilo que o ChatGPT vai nos recomendando. Claro que tem sempre que filtrar, enfim, mas ele já nos dá uma ideia geral do que pode ser feito. Então ele vai explicar aqui, ó, é um algoritmo de mineração de dados utilizado na análise de associação que busca identificar regras de associação. Vai dando uma série de explicações, algumas inclusive repetindo o que ele já nos falou antes, tá? Então, e aí ele fala aqui, ó, é uma técnica muito utilizada em marketing, comércio eletrônico, entre outras situações, até mesmo análise de dados financeiros, tráfego de rede, entre outros. Bom, então nós vamos utilizar essa técnica do algoritmo, esse algoritmo a priori. Vou abrir um Nime aqui. Eu já tenho uma base de dados pública sendo utilizada para o nosso exemplo, que é uma base de dados referente aos acidentes de trânsito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então ele tem aqui um período, acho que vai desde o ano de 2022, deixa eu olhar todo aqui, isso, referente ao ano de 2022. Ele tem data aqui, ó, não, na verdade 2022 foi a extração, data dos acidentes. Vou parar aqui. Ó, de 2017 até agosto, até fim de 2022. Ele tem 2 anos aqui que precisam sair, que é 5.000 alguma coisa. Mas ele tem aqui, ó, até final de 2022. Então tem todas essas informações, esses dados aqui, eles estão em formato de string. Eu tenho alguns dados de formato dado numérico aqui inteiro, mas na verdade é para informar quantidades ou se existe, e a quantidade de motos, vítimas fatais, ó, morte posterior, se a pessoa não morreu nascendo do acidente, mas morreu depois, se o acidente é considerado como fatal, automóvel envolvido, táxi, ônibus lotação, ônibus urbano. Então ele tem uma série de informações aqui, contagem de vítimas, tem aqui, por exemplo, a questão do tipo de acidente, dia da semana, faixa de horário, se foi dia, noite e se foi qual região da cidade ele aconteceu. São informações que nós podemos utilizar para tentar identificar alguma regra de associação. Então vamos trabalhar com elas. Aqui eu faço uma preparação nos dados, conforme nós já vimos em outros momentos, até que nós possamos chegar aqui nesse dado já um pouco melhor trabalhado. Aqui já está o dado, já está como data mesmo. Essa informação aqui. Veículos em tipos de veículos envolvidos, tipo de acidente, dia da semana, turno do dia e região da cidade. Vamos trabalhar com essas variáveis aqui então para fazer o nosso teste. Tipo de acidente, dia da semana, se foi o turno do dia, se foi noite ou dia, região, e podemos pegar também se teve morte ou se o acidente foi fatal ou não. Tá? Vamos trabalhar com essa questão. Fatal vão ser bem menos, então talvez ele vá se perder um pouco nas regras. Vou colocar como fatais e feridos. Vamos trabalhar com esses dois. Para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é passar esses dados dos feridos aqui, ó. Vou passá-los para string. Ele está como inteiro. Vou passá-los para string. Para isso eu vou usar o Mock Table Manipulator. Vou trazer para cá. Aqui. Vou passar então feridos, transformar ele para string, e o fatais também. Se ele encontrar isso como regra, ele vai utilizar string. Vou desmarcar aquelas informações que eu não vou trabalhar, vou deixar apenas as que nós vamos utilizar para análise. No momento não me importa o tipo de veículo, não é isso que eu quero identificar, a gente pode trabalhar com isso também. Agora o que nós vamos trabalhar são os dados que nós vimos. Então aqui a gente desmarca aquilo que nós não precisamos, né? Não queremos, vou deixar. Tipo de acidente, dia da semana, ora eu não quero, num primeiro momento. Quero ver o que ele vai me dizer, porque eu tenho ali se foi noite ou dia, talvez isso seja suficiente, vamos ver. Noite e dia, região, consórcio, vou desabilitar,
Ah, e se foi acidente fatal ou grave, ele já tem aqui, ó. Então, ao invés de utilizar esses fatais e graves e feridos, eu vou utilizar a classificação que ele já tem se o acidente foi considerado como fatal ou grave. Então tem que ter tido pelo menos uma vítima que veio a óbito ou que teve lesões graves, tá? Ficou internada por pelo menos 24 horas no hospital. Ele já alterou aqui, já dá o sim ou não. É a opção que ele vai ter. Vamos ver o que ele vai nos dar aqui. Feito isso, vou dar OK. Vou executar. E agora eu vou procurar ver se o NAIME possui esse algoritmo a priori aqui nos seus nós. Vou escrever aqui. Ó, já encontrei aqui na parte de Analytics, ó, no repositório de nós em Analytics, na mineração de dados. Ele tem aqui nas integrações. Ó, tem aqui nas integrações. Ele tem a integração com o ECA, que é um software de data mining especificamente. Vocês podem baixar e trabalhar especificamente com esse software, ou instalar o software dentro do NAIME aqui com a extensão do ECA, que vocês podem procurar aqui no repositório de nós, né? No repositório de extensões. Vem aqui em instalar software, procurem aqui. Se vocês colocarem aqui todos os sites disponíveis, né, para baixar, e escreverem aqui o ECA, ele vai encontrar. Só para, se vocês não têm instalado, vocês sabem como instalar isto para trabalhar no NAIME. Pode demorar um pouquinho para encontrar, enfim, está carregando, pesquisando tudo. Mas o que ele vai encontrar para vocês aqui, ó, o ECA Data Mining Integration. Como eu já tenho instalado, ele já deixou aqui na cor desmerecida em tom de cinza. No caso de vocês, se vocês não tiverem, ele vai estar com a cor normal. Basta instalar o primeiro e esse 3.7 aqui. Daí, não precisa, tendo 3.7, não precisa do 3.6. Vai funcionar normalmente. No caso de vocês, basta marcar aqui e avançar e instalar a extensão. Como vocês já devem ter visto isso em outros vídeos do nosso canal. Com isso, vou abrir aqui o ECA 3.7. Ó, regras de associação. Ele tem aqui, ó, a priori. Então vou trazer para cá. A priori. Vamos ver o que ele faz. Vou conectar aqui. Quando eu seleciono o algoritmo a priori, ele já traz uma série de informações aqui, me explicando para que serve esse algoritmo a priori, que é o que nós vimos também aqui no ChatGPT, que ele já nos ajudou a entender o que nós temos aqui. Tá? Esse é um primeiro ponto. Agora, tem outras informações que são importantes. Ó, quando nós abrimos as configurações aqui, ó, algumas informações importantes. Primeiro, ele fala aqui o que é. Se vocês quiserem mais informações sobre esse algoritmo aqui no contexto do ECA e do NAIME, vocês podem clicar aqui em More e abre uma telinha para vocês, na qual ele traz uma série de explicações aqui, ó, o que significa cada um desses itens aqui. Ele vai trazer para vocês, ó, nas opções aqui ele traz tudo. Vocês podem encontrar aqui tudo que é necessário, ó, CAR aqui, ó. Se habilitado, a classificação de regras vai ser minerada ao invés de uma regra geral de associação. Então, depois aqui ele vai trazendo item, ó, remove all missing calls aqui, ó. Aí tem aqui, ó, remove todas as colunas missing. Então ele vai te explicando item por item, não está na mesma ordem, mas tu pode entender tudo que está aqui. Ah, Lisandro, mas está em inglês e eu não sei inglês. Simples, copia tudo aqui. Vem para o ChatGPT, escreve assim, ó, traduza para inglês. Ou melhor, para português do Brasil. O acento ali não tem problema. E ele vai traduzir para vocês. Vocês podem pegar todos os dados necessários aqui para utilizar esse algoritmo especificamente. Eu vou deixar ele traduzindo aqui, enquanto isso vou fechar. Vou mostrar para vocês que, na verdade, ó, o que importa aqui, esse delta nós deixamos com ele 0,05. Se vocês quiserem um critério mais rígido, vocês podem deixar com 0,01. Assim, o 0,05 já dá uma confiabilidade muito grande, tá? Já deixa bem interessante. A métrica utilizada é a de confiança, é o padrão dele, vocês podem deixar aqui também. Quantidade de regras que vocês querem que ele apresente para vocês. Aqui o número de regras, num rules. Eu deixo
como 10, o padrão, depois dá para alterar aqui se vocês quiserem. Nível de significância, que vocês não precisam alterar nada, na verdade, pode deixar aqui. Tá, Lisandro, mas eu quero entender item por item do que tem aqui. Não tem problema. Ó, ele escreveu tudo aqui. E vocês podem agora ler, porque ele traduziu tudo para português. Então nos ajuda, né, a compreender melhor esse processo todo. Notem outra coisa aqui, ó. Checagem preliminar dos atributos. Ó. Aqui ele checou todas as colunas que nós temos e aparece com OK, em verde. Se alguma coluna não estivesse habilitada, ele não conseguisse processar ela, ia aparecer em vermelho e ele não habilitaria a execução. Então tem que todas as colunas estarem com OK em verde aqui para que vocês possam trabalhar. Por padrão, a questão aqui é deixar todas as colunas em formato de tipo de dado string, tá? E aí vocês já dá um bom ganho para vocês trabalharem com isso. Então, vou dar um OK e vou mandar executar. Executou. Vou abrir aqui a visualização. Vamos ver o que identificou. Diferente de visualização de dados com gráficos, essas coisas assim, aqui no caso do EC, desse algoritmo, ó, ele traz em texto, ele traz um retorno em texto, ele te explica que ó, suporte mínimo ele encontrou foi uma repetição, né, de 134 instâncias, tá? Isso é o mínimo que ele utilizou, ou seja, somando tudo que ele viu de todo o universo de dados, o mínimo que ele encontrou é esse 134 aqui. Para criar uma regra. Daí ele traz aqui o nível de métrica de confiança, ciclos performados, enfim. Ó, e aí ele traz aqui, ó, melhores regras encontradas. O que ele encontrou aqui? Ó? Primeira coisa, região. Quando é norte, né, tem chance de quantidade aqui dos acidentes fatais e graves. Então ele está trazendo tudo como fatal e grave aqui, ó. Tem muito fatal e grave. Então isso aqui talvez tenha alguma coisa que ele não está nos apontando da melhor forma possível. Vou mostrar para vocês. Ó, o que ele está dizendo? Se a região é norte, então, no caso 219, então tu tem fatais e graves aqui. Se for quarta-feira, também fatais e graves. Dia, fatais e graves. Sexta-feira, fatais e graves. Ele encontrou atropelamento, abalroamento. Sempre ele está repetindo, ó, esses fatais e graves. Exceto aqui quando ele tem a combinação de, se tiver um abalroamento e fatal e grave, e melhor, turno do dia for noite, ele vai encontrar fatais e graves. Eu acho que isso, eu vou fechar aqui, ó, vou confirmar agora na tabela, é porque todos estão como 1 aqui no fatais e graves. Ele existe aqui, ele não está como nulo. Então isso aqui está mascarando o meu resultado. Então é melhor eu não utilizar essa informação. Para isso, vou refazer o processo. Vou desmarcar o fatal e grave. E vou tentar utilizar aqui o mortes, o fatais que nós tínhamos visto antes. Para ver se ele identifica uma regra só para fatais, né? Assim, se ele faz essa diferenciação. Como ele tem o 0 aqui, o 0 e 1, eu vou fazer que ele... Vamos testar, vamos ver como é que vai ficar aqui. Tá? Vou mandar visualizar. Ó, o que ele encontrou? Ó, coliso, que deve ser colisão aqui, ó, 207, ele tem... Se colisão e fatais igual a 0, que não teve vítimas fatais, foi a primeira regra que ele encontrou. Colisões nem sempre geram muitos acidentes que não são fatais. Então a gente, né, porque ele encontrou o valor 0. Então ele te dá uma confiança de um lift de confiança de 1, lift de 1.3, leverage aqui 0,01 e esse conv 3.94. Eu já vou explicar para vocês o que é cada um. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é essa lógica das regras. Ó. Então tem se dia da semana igual a sexta-feira, acidentes fatais igual a 0, ele encontrou 150. Ele encontrou muitas regras, ó, demonstrando que tem muitos, assim, todos os acidentes que ele encontrou aqui, basicamente as regras, ó, são relacionadas a acidentes não fatais. Isso aqui é uma informação, por quê? Porque o fatais aqui está como 0. Então, se tipo de acidente tiver o valor de abalroamento, se o valor da coluna noite e dia for noite, então a gente tem por esse símbolo aqui, ó, que é os dois sinais de iguais e o maior que. Então,
fatais igual a 0. Então o que ele está dizendo? Olha, a regra que eu encontrei é, se tiver um abarroamento à noite, é muito grande a chance de que não haja uma vítima fatal nesse acidente. Então é isso que ele está falando aqui. Então, nota aqui ó, que ele tem 3 regras de abarroamento. O que eu posso inferir daqui? Depois nós vamos explicar item por item nesse ponto. Mas quando ele mostra que tem um item que se repete bastante, eu posso entender que abarroamento normalmente termina em acidentes não fatais, ou seja, acidentes que não tem nenhuma vítima fatal aqui. Então são acidentes de mais leve gravidade, ele não tem uma gravidade tão grande, não tem um impacto tão grande nas vítimas. Esse é o primeiro padrão encontrado. Outra coisa é que ele encontrou aqui, ó, sexta-feira, ele encontrou que normalmente não, dias da semana, nós temos aqui a sexta, é o único dia que ele destaca. Acidentes não fatais. Então não parece que as sextas-feiras seja o pior dia para acidentes fatais, é uma coisa que ele encontrou. Então ele vai trazendo essas regras conforme ele vai encontrando. Caso vocês queiram conhecer mais e entender melhor o que significa esses itens aqui, ó, o que vocês podem fazer é o seguinte. Selecionem esta regra, venham no ChatGPT e escrevam assim, ó, como interpretar o resultado ou a regra do priori com seguintes informações. E vejam o que ele te diz. Ele vai te explicar de forma rápida aqui o que é a lógica do a priori, e ele vai começar a explicar, ó, se o que foi encontrado aqui for igual, deixa eu terminar de escrever. Ele começa a te explicar item por item. Se o valor da variável tipo acidente for igual a colisão com 207 aqui, ó, que é o valor, né? Então o valor da variável fatais será igual a 0 ou 1, sendo o 0 o mais frequente. Esse é o primeiro ponto. Aí ele dá aqui, ó, o suporte da regra é igual a 216, o que significa suporte da regra. Vamos olhar aqui. O 216 está aqui, ó. Então, é isso, 206 melhor. Ele está falando que isso é o suporte, significa que essa combinação de valores ocorreu 206 vezes em todo o conjunto de dados. A confiança da regra é igual a 1. Confiança está aqui, ó. Que significa que sempre que o conjunto de itens ocorre, a consequência também ocorre. Então ele está te explicando como é que tu interpreta esse resultado dele aqui. O lift da regra é igual a 1.3, o que significa que a associação entre o conjunto de itens e a consequência, né, que é o que está aqui, ó, depois desse sinal, a consequência é o fatais, e a consequência é ligeiramente mais forte do que o que seria esperado para o caso. Então ele encontrou uma associação relevante. O leverage da regra é igual a 0.01, que indica que é uma pequena dependência entre o conjunto de itens e a consequência. Então elas são, ainda que de forma suave, são dependentes, ou seja, quando ocorre um, a tendência é que ocorra o outro. O número de transações que satisfazem o antecedente e a consequência é igual a 6. É o que nós temos aqui, ó. E a convicção da regra é igual a 3.94. Ó, o conv aqui, ó, da convicção. Que significa que é quase 4 vezes mais provável de ocorrer quando o antecedente ocorre do que se fossem eventos independentes, ou seja, se fossem aleatórios. Então ele mostra que existe uma chance de até 4 vezes mais, praticamente, de que quando ocorre uma colisão, o acidente não seja fatal. É isso que ele está explicando aqui. Então essa regra do a priori indica que sempre que ocorre a situação X, essa aqui, é muito provável que o valor de fatais seja 0. É isso que ele está nos explicando. Além disso, essa associação é um pouco mais forte do que seria esperado ao acaso, né? Então tem uma dependência, uma pequena dependência entre as variáveis. Então que te ajuda a interpretar esses resultados do a priori, do algoritmo a priori que nós temos aqui.
Então essa é uma forma de utilizar essa informação. Como é que eu publico isso? Como é que eu compartilho isso, Lisandro? Normalmente, tá, é copiar esse texto aqui e colar num PowerPoint, transferir isso para uma tabela, talvez para alguma planilha. Tu pode fazer isso, só que tu não tens essa opção aqui dentro desse nó. Tens que vir aqui no resultado mesmo, ó, ele não tem nenhuma exportação de tabela, nada. É só na visualização, tu tem que copiar mesmo na mão. Tá? Aqui, melhores regras encontradas. Copia, dá um Ctrl C e cola onde tu achares melhor aí, formata como for do teu interesse. Então essa é uma forma de utilizar o algoritmo a priori para encontrar regras de associação utilizando o ChatGPT como um suporte para esse processo, para que tu compreenda melhor o que é o algoritmo, como utilizá-lo e como interpretá-lo nos teus resultados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma ideia de alguma base de dados, algum tipo de regra de associação que vocês gostariam de encontrar e vocês podem testar e nós podemos fazer aqui nos próximos vídeos também. Então deixa nos comentários aí o que tu achou desse vídeo, se tem alguma sugestão de aplicação, se tu tens alguma sugestão de aplicação desse algoritmo em alguma base de dados com a qual tu trabalha ou gostaria de trabalhar, conta para nós aqui que nós vamos, na medida do possível, tentar atender e interagir com vocês da melhor forma possível. Compartilhem o vídeo, se tu não deu o like, dá o like, ainda dá tempo, curte o canal, compartilha com outras pessoas e assim a gente vai aumentando e disseminando o conhecimento sobre análise de dados na nossa rede de contatos, tá bom, pessoal? Então um abraço e até o próximo vídeo.